Escuta se queres ver um mundo, Senhor, por descobrir. Escuta se queres ver, é no universo, Senhor, que eu Ora viva! Estamos de regresso para mais um podcast no Hotel Sénior Príncipe da Beira, Valência Social da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. É o podcast Escuta se queres ver. E neste mês de março dedicamo-lo às mulheres de armas. É o episódio número 2 do Escuta se queres ver e vamos conversar com a nossa utente Maria da Luz Oliveira Moita, 80 anos. Uma jovial lisboeta, uma mulher de garra que é inspiração para todas as pessoas que com ela estão neste Hotel Sénior e também para todos nós que aqui trabalhamos. Maria da Luz, é a luz de alguém? Eu acho que não é todas as escuras. Não, acho que não. Acho que Não é luz? Não se considera luz? Não, mas As pessoas daqui dizem que sim, que a menina é uma luz. é com caraças, com dois caraças. Não, quer dizer, eu tento, quer dizer, sobretudo as mulheres, hoje em dia não é tanto, mas ainda há muitas, têm uma vida difícil, muitas vezes são dependentes de tudo e mais alguma coisa, das famílias, maridos, pais, irmãos mais velhos, sei lá, e depois têm que fazer o que as mandam fazer e não têm muita intervenção na decisão daquilo que fazem. E isso eu acho que é uma pena. Eu, por acaso, sempre consigo fazer o que queria, de maneira que sinto-me muito bem quando quero fazer uma coisa. Olha, amanhã vou fazer isto, eu vou, depois daqui a 8 dias já está a ser feito. Já está a funcionar. Dizem que a Luzinha é assim que a tratam e, portanto, vai ser assim que eu também vou tratá-la. Dizem que a Luzinha é uma mulher determinada e é um símbolo de liberdade. Só confirmo, não desminto. Uma liberdade que começou a construir muito cedo, num tempo em que as mulheres estavam muito apagadas na sociedade. Sim, é verdade. E é verdade. a Maria da Luz Foi para a Alemanha. foi para a Alemanha. Com quantos anos é que foi para a Alemanha? Eu não sei dizer exatamente, mas com 20 e poucos. Com 20 e poucos anos foi para a Alemanha. Não era nada evidente, porque eu tinha um cara metade, tinha um namorado nessa altura, que também ia para a Alemanha. E o que é que a sua família lhe disse quando aos 20 anos disse que queria ir para a Alemanha ter com a sua Começaram a dizer que cara? era outra coisa, eu disse, não, é bom porque ele toma conta de mim, não me deixa que me façam mal, não sei o quê. Portanto, eu revirava sempre a argumentação a meu favor. E depois achavam-se, quer dizer, os meus pais sabiam que mesmo que eles não deixassem que eu ia na mesma. E os seus pais conheciam a sua cara a metade? Conheciam. Eu ia lá à casa. Quer Quer dizer, dizer, tinha que não ser, ficava- naqueles anos, namorico era sim. logo em casa. Sim, não era em casa. Eu ia lá buscar uma coisa, não ficava lá. Não? Não. Quando os meus pais estavam, não. Então, e quantos anos esteve na Alemanha com essa sua cara a metade? Eu não lhe sei dizer. Não foi com essa, não foi com o cara a metade, porque depois separei-me dele, que ele começou para lá e me engatar uma de meninas, mas eu não lhe sei dizer exatamente. E na Mas Alemanha? eu diria que há perto de 10, mas não... 10 anos que esteve na Alemanha. Junto aos 30, talvez. E não esteve só com a sua cara a metade. Fez um trabalho maravilhoso que foi em Stuttgart, não é? A cidade onde esteve. Ajudou a comunidade portuguesa radicada nesse território. Sim. Como é que foi essa experiência e que comunidade era essa? Não era propriamente, havia uma, como é que se chama isso? Uma coisa oficial, Uma organização, uma coisa oficial onde chegavam os imigrantes. a embaixada, o consulado. Havia um consulado que tratava dos imigrantes e tal. E eu era das poucas meninas que sabia ler e escrever naquela altura. E já sabia alemão nessa altura? Não, aprendi lá. Aprendeu lá? Aprendi lá. Comecei a aprender e eu por acaso tenho jeito para línguas, aprendi muito bem e os professores ficavam espantadíssimos. E depois eu dizia, visto dofo, ou lá, és parvo o quê? Que eu achava que não era suficientemente... Vou-lhe cortar o raciocínio só para nos rirmos as duas.
quando alguém a contraria, e uma vez que a Luzinha é uma mulher de liberdade, quantas vezes utiliza expressões em alemão para ninguém perceber e tentar pôr as pessoas na hora? Por acaso não, lá é que usava, com os alemães. A sério? Isto do festival o quê? Isto do festival da vossa. Luz, não? Stop. E eles paravam, não. Mas davam-se muito bem comigo. E percebiam, sobretudo, que eles não falavam nada de português, não percebiam exatamente as coisas contáveis. E eles depois acreditavam que era assim. A minha relação, sobretudo com as mulheres dos imigrantes, que eram de uma simplicidade atroz. E em que é que consistia essa sua ajuda às mulheres portuguesas imigrantes na Alemanha? A primeira coisa que eu dizia assim: vou-vos ensinar a mandar um alemão à fala. E como é que é? Ao luz, isto não é isso. Get zum Teufel, vai para o diabo. Get zum Teufel. E Vai para o essas... diabo, o que quer dizer? Mas não dizem todos, só se eles forem muito mal criados com vocês. Se vocês forem muito mal, não dizem todos. Isto é muito feio. Não é assim tão feio, vai para o diabo. É como, não é assim tão mal como isso, não é? Claro. Assim, E essas mulheres faziam o quê? Eram empregadas de servir? Tinham ido com os maridos porque os maridos... A maior parte não eram empregadas de nada, mas estavam em casa a fazer a comida para o marido que chegava do trabalho. Está a perceber? Portanto, Estavam na casa do marido. isso diz bem de como era o papel redutor da mulher na década de 60, para aí. E eu 60, comecei 70. a dizer, em Stuttgart, fui eu que comecei com isso, que elas podiam Aprender línguas. ganhar os dinheiros, não, mas antes de aprender línguas é evidente, mas isso é vinha depois. Ir para casa dos portugueses que tivessem os bebés e uns pequeninos, e elas iam ajudar as mães E ganhavam. E ganhavam os dinheirinhos. E elas ficaram encantadas em órbita com aquilo. E foram. E começaram a... Eu comecei a... Havia muita gente que me conhecia, porque eu mandava os da embaixada, mandava-os à fala também. E eles achavam bem que era bom. Portanto, e sentiu-se realizada. E eu ajudava aquelas pessoas. Portanto, conseguia arranjar emprego, enfim. Conseguia, pelo menos, sensibilizá-las para a importância delas terem o seu próprio ofício, a sua própria ocupação e ganha-pão, sim? Exatamente. E elas ficavam encantadas com isso. Olha, e nesses anos, alguma vez observou violação dos direitos humanos, violação dos direitos da mulher enquanto ser humano? Sempre. Quer dizer, elas não faziam nada do que queriam, faziam tudo o que o marido mandava. Elas não existiam, quer dizer, elas eram um pau mandado para os homens, era uma coisa aflitiva. Agora, elas achavam bem porque em casa delas ainda era pior, com o pai e a mãe e os irmãos estão a perceber? Portanto, estamos naquele tempo Isto aqui, em que as raparigas iam com os maridos namorados para o estrangeiro e as que ficavam casavam rapidamente para fugir de casa. não era com os maridos, iam com os irmãos normalmente. Com os irmãos. Com os irmãos. Por exemplo, para poderem arranjar um emprego numa casa de uma pessoa que elas pudessem trabalhar com mulheres de dias ou coisa assim, não é? Porque elas, a maior parte eram todas analfabetas e tudo isso, não sabiam ler a escrever. Portanto, a Luzinha viveu também na primeira pessoa o que foi ser imigrante na Alemanha. Então, hoje em dia, as questões da migração são questões de primordial importância para si. E... Sim, mas há muito tempo que eu não tenho contacto com essa parte da população. Eu até gostava de saber como é que coisa, porque estou muito separado. Porque agora já não vou, quer dizer, tenho feito muitas viagens, mas são viagens de lazer, não é? Exatamente. Mas quando eu pergunto sobre os imigrantes, a minha questão tinha a ver, aqui no Hotel Sénior trabalham muitas mulheres migrantes. Como é que a Luzinha olha para elas? Eu gostava de saber como é que é a vida delas, sim, mas não sei. Eu acho que elas não gostam muito de falar sobre isso. E então temos que respeitar, não é? Eu penso que elas têm uns empregos bastante, como é que se chama, bastante mal remunerados. Exatamente. E têm vergonha de dizer isso, mas quer dizer, não têm outra maneira se não aceitar. Portanto, para elas isso é uma coisa... E portanto, eu também não falo nisso porque sei que é uma coisa que para elas é muito desagradável.
Pois, até porque muitas das pessoas migrantes que temos, não só no universo Santa Casa, mas aqui no Fundão e em Portugal, são pessoas que têm competências técnicas e académicas. Muitas ainda são analfabetas. Exatamente. Não, e essas chegaram a Portugal e não têm respostas de emprego adequadas com o seu conhecimento. Exatamente. E, portanto, isso sensibiliza Exatamente. e preocupa. É? Mas, por acaso até gostava de falar com algumas delas, mas eu atrofio-me, quer dizer, eu encolho, não tenho. quando elas virem este podcast, se calhar vão perceber que a luzinha é mesmo uma luz na vida delas aqui no Hotel Sénior. Se elas viessem ter conversa, eu achava ótimo, e até poder-lhes dar algumas dicas para elas melhorarem as vidas delas. Muito bem. Como fez quando ensinou mulheres a ler e a escrever? Completamente. Onde é que isso foi? Onde é que Foi ensinou? na Alemanha também. Também foi na Alemanha, sim? Na Alemanha. Não, isso para elas, eu dizia-lhes, isto para vocês, isto é como é que se diz, uma coisa muito boa. É uma bênção, é uma realização. É uma coisa maravilhosa que está a acontecer. Vocês, quando souberem escrever, quando perceberem, gostarem de escrever sobre vocês olham e ele percebe que vocês estão a perceber. É fantástico. Eu ensinava assim, destas maneiras. Olha, e as pessoas da Alemanha são assim frias, calculistas? Os alemães são assim frios e calculistas ou isto é mito? Não, eu acho que não. Eu sempre tive, eu também me mandava usar fava logo quando andava a parvos. Portanto, eu também sou uma estrangeira pouco vulgar comum. Porque a parte dos estrangeiros dizem que o alemão é que está a sustentá-los, entre aspas. Portanto, ele é aquele que manda todos aquela parte que a gente vai. Não é bem assim, e eu não deixava de dizer assim, pá, vai tu, logo. De maneira que isso eles percebiam, os alemães, e o que faziam era arranjar, quer dizer, agarrar-me para fazer trabalhos que eles faziam com os imigrantes. Muito bem. E fiz muitos trabalhos desses, sobretudo ler e escrever muito. A sua partilha de conhecimento também foi uma realidade em Portugal, no tempo em que foi professora voluntária de alemão na Faculdade de Economia de Lisboa. Como é que foi essa experiência e porquê é que foi voluntária? Não contratavam mulheres para serem professoras? Não, eu mandei usar a favor e eles tiveram vergonha. Porque eu já tinha estado na Alemanha e comecei a chamar os meus doutores para cima. Você está aqui na Togolândia, você é parvo e focado mesmo, portanto é normal. E ficava feliz, depois contratavam-me. Eu expliquei-lhes que eu tinha todo o gosto em proporcionar uma senhorada de mulheres que ali estavam a possibilidade de saber ler e escrever com tudo o que isso podia significar para a vida delas ao longo dos tempos todos, que isso é uma coisa muito boa. E eles depois atrofiavam-se, porque eles davam-me 5 questões e eu aceitava. Eu ganhava, já não sei quanto é que era, mas era pouquíssimo. Era muito menos do que uma professora ganharia. Não, preciso de pagar a sopa e o café, mas mais do que isso não quero, estou das 3 para o dinheiro. E depois até davam, a maior parte deles eram muito simpáticos, depois davam prendas no fim do ano letivo e não sei o que e tal. Isso na Faculdade de Economia de Lisboa? Não, na Alemanha. Ainda na Alemanha. Então vamos recuar ainda mais. A Faculdade de Economia foi muito simpático, porque eu acho que fui a única pessoa que fez alemão lá naquela faculdade. Nunca mais ninguém fez. Nunca ninguém tinha feito. Eu era aluna da Faculdade de Economia, percebi que havia ali assim uma coisa que a maior parte dos professores eram das mulheres dos empregados e muitas das empregadas eram analfabetas. Fui falar com a direção e disse: arranjem grupos para que eu ensine esta gente a ler e a escrever. Só pode ser um banco para a vida delas, para o resto da vida delas. Portanto, façam um favor e tal. E eu não quero dinheiro por isso. Isso na faculdade em Lisboa? Na Faculdade de Economia, exatamente. Muito bem. Onde eu tinha sido aluna. Portanto, eu conhecia alguns professores. E eles tiveram vergonha de não fazerem esse jeito de ir fazer. Luzinha, há uma coisa ainda mais engraçada e valiosa no seu percurso, que foi quando foi das primeiras hospedeiras de bordo da TAP em Portugal. E estávamos nos anos quê?
Já não me lembro, mas era 20 anos, era 20 e tal anos. Era muito jovem. Como é que foi dizer à sua família que agora vou ser hospedeira de bordo? A sua família que disse era uma família Relativamente convencional, sim. convencional, mas tinha um avô de gancho, era o avô Américo Lopes de Oliveira. Ele era o pai da minha mãe. E esse avô, eu sempre, com a minha mãe, argumentava sempre com o avô. Oh mãe, vai perguntar ao avô se é normal agora ir para. E a mãe conseguia moldar o pai dela? Não, o pai o avô achava muita graça. Então apoiava em tudo que eu fizesse. Foi para a hospedeira graças ao avô? Às tantas. Não, foi porque me fui inscrever. Porque queria, claro, mas quer dizer, consegui ficar lá sem aborrecimentos da família, com o avô a ajudar, sem dúvida. E qual é a memória maior que guarda do tempo em que foi hospedeira de bordo? Era muito bem pago, aquilo era um dinheirão, já não sei quanto é que era, mas era um dinheirão. Em escudos era quê? Mas não sei dizer, mas era como se a maior parte dos ordenados, daquelas pessoas que pagam 500 euros e, portanto, não chegava a 1000 e eu ganhasse 2000 ou coisa assim. Portanto, ganhava mais do dobro. Olha, e nesse tempo, as pessoas dos aviões, os tripulantes, os passageiros, como é que olhavam para uma bonitona de olhos azuis que era hospedeira de bordo? Eles achavam fantástico. Achavam fantástico que havia poucas que conseguissem ser, que as famílias não Por isso é que vocês estavam debaixo do olho. Exatamente. Não, mas éramos muito bem tratadas, com muita... Com respeito? Muitíssimo respeito. É? Sim. Eu também andava lá fora quando se andava em barcos. Mas, de facto, era... Isso era pá, vou fazer que chatinho. Eu lá vou dizer que andas para que assim a chatear a hospedeira ou isto e tal. Põe-te a pau. E eles... Pá, esta é capaz de estar a falar a verdade. Luzinha, o que é que fez de si uma mulher tão fora da caixa, sem papas na língua, quando... Não sei. Não, os meus pais eram... Eu sempre estava a argumentar também quando eles estavam a ralhar, estava a argumentar contra. Já não sei dizer como, mas era. E eles deviam achar graça. Você era contestatária? Era, e eles deviam achar graça. E aliás, eu conseguia fazer a maior parte das coisas que eu queria. Com os meus pais. E eles eram daqueles... Tu fazes assim porque és menina e eu sou o que mando. E eu não era porque eles me mandavam, era porque eu estava de acordo. Então, e como é que se explica que uma senhora que estudou num colégio de freiras, no colégio do Bom Sucesso, se tornasse numa rapariga tão determinada e frontal? Porque as freiras também foram para mim digamos, uma contradição clara. As freiras eram um bocado parvas, não é? E então, eu explicava-lhes que elas estavam a ser parvas, sem lhes chamar parvas, como é evidente. E depois levava castigos? Não. E elas depois ficavam muito espantadas, diziam, Miss Luz, you're right. I think you're right, okay, I will think about it. E elas ficavam a pensar naquilo. E como eu falava já muito inglês, porque eu só aprendi a falar inglês por ouvi-las a elas. Reparem, em miúda. E eu falava inglês e a maior parte dos miúdas não falavam inglês quando elas falavam português. Ok. Luzinha, o que é que a trouxe ao fundão? Como é que chegou ao fundão? Não foi nada de muito especial. Acho que foi o meu irmão que disse que vinha para aqui e eu disse que vinha também. O seu irmão Luís, que também está neste hotel. Exato, se calhar foi ele. Não sei porque eu não conhecia. Quer dizer, eu já estive aqui nestas bandas. Pois, já tinha ouvido dizer bem do fundão, não é? Sim. E então, quando o Luís a desafiou, bora lá. Foi? Ele não desafiou, mas eu disse que tu vais usar também. Então, e esta viagem está a ser agradável? Está a ser agradável, está. O que é mesmo encantador aqui no fundão? Não, esta gente é uma gente muito aberta, fala tudo à vontade, não está metida em corredores esquisitos. Não, é uma gente aberta assim. Isto é um hotel com muita luz. Só pode. Luzinha, obrigada por falar connosco neste podcast Escuta Se Queres Ver, do Hotel Sénior Príncipe da Beira, na Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Neste mês de março destacamos Mulheres de Armas e conhecemos assim um pouco mais da jovial Maria da Luz Oliveira Moita, 80 anos. Eu tive uma boa vida por acaso, como mulher de armas, por causa disso que quando me chateavam e não tinham razão, eu acabava com a coisa na hora. E as pessoas percebiam que eu tinha razão.
Era incrível. Já não sei dar muitos exemplos, mas era assim, pá, deixa-te disso, pá. Porque isto estás a ser pago. Não, isto não pode ser. E as pessoas. E eu acabava por fazer o que eu queria. Era uma coisa incrível. E aqui também faz o que quer. Também, claro. Pronto, e foi por querer e gostar que esteve connosco neste diálogo. Exatamente, com todo o gosto com vocês e desejar-vos muito bons trabalhos para o futuro. Ok, e viva a mulher. Viver ela, completamente. Mulheres frontais. Claro, acho que sim, completamente. Sim. Não, infelizmente ainda há muitas mulheres que se Acanham. que se encolhem. E isso não é bem, porque são figuras como o resto das pessoas que podem falar dos seus interesses e explicar porque é que os têm e conseguir realizá-los, não é? Eu aliás com os freiras de bom sucesso, é engraçado que elas eram irlandesas, não eram inglesas, eram irlandesas. E elas diziam sempre tudo que isto era porque isto é regra. E eu apanhava sempre um sítio da regra que estava errado. E as freiras, oh dear, I'm sorry, but I think you're right. Estavam à rasca com aquilo. Quando eles diziam, no, if you say this is not true, because if you say this couldn't be like that. E aprendi a falar inglês com as crianças, são bestiais nessas coisas. E por elas falam comigo em alemão, em inglês, e eu perguntava logo, what is the meaning of sleep? E elas diziam, e eu em 3 ou 4 meses, os meus pais estavam admiradíssimos, 3 ou 4 meses de vocês já falavam inglês com as freiras na boa. Muito bem, Luzinha. Obrigada. Pronto, não tem nada para obrigadar, é só dizer, quando quiserem alguma coisa que eu possa ajudar. Escuta se queres ver.